Se tirarmos de você o rótulo de mãe, de esposa ou de profissional, o que é que sobra? Hoje vamos descobrir por que a sua liberdade não é um destino, mas a própria substância de quem você é. Vamos escavar a sua essência com a sabedoria de Simone de Beauvoir. Bem-vindas ao coração da nossa segunda semana da jornada rumo à soberania. Hoje, a nossa bússola é uma das mentes mais libertadoras e corajosas do século XX, Simone de Beauvoir. Ela escreveu palavras que deveriam ser gravadas na nossa alma e repetidas como um mantra todas as manhãs. Que nada nos defina, que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância. Mas o que isso significa na prática das nossas vidas, especialmente para nós, mulheres que já atravessamos tantas estações e colhemos tantas histórias? Ao longo da nossa caminhada, fomos acumulando camadas e mais camadas de definições que, embora pareçam importantes, acabaram por nos soterrar. Fomos definidos como filha de alguém, a esposa de fulano, a mãe de cicrano ou a profissional exemplar. Rótulos que funcionam como fardas sociais que vestimos para servir ao mundo, mas que muitas vezes acabam apagando a luz da nossa substância individual e única. Neste vídeo, o meu convite para você é para uma verdadeira escavação arqueológica na sua própria essência. A maturidade soberana é aquele momento sagrado em que finalmente olhamos para todos esses papéis e percebemos que, embora possamos exercê-los com amor, nós não somos esses papéis. Se tirarmos o rótulo de mãe, o que é que sobra de você? Se tirarmos o crachá da profissão ou o título de esposa, o que é que continua pulsando aí dentro? A liberdade de que Beauvoir fala não é algo que conquistamos apenas lá fora no mundo. É a matéria-prima de que somos feitas por dentro. Quando ela afirma que a liberdade deve ser a nossa própria substância, ela está nos dizendo que a nossa essência é o movimento, é a escolha constante e é a capacidade infinita de nos reinventarmos, mesmo quando o mundo insiste em dizer que o nosso tempo de mudar ou de sonhar já passou. Hoje, vamos aprender juntas a despir essas definições estáticas que nos sujeitam ao desejo alheio, para que a sua substância humana original possa finalmente ocupar todo o espaço que lhe pertence por direito. Vamos entender que ser soberana é recusar o congelamento em uma função e abraçar a fluidez de ser quem se quer ser a cada novo amanhecer. Afinal, a liberdade não é um destino onde a gente chega, é o caminho que a gente escolhe trilhar todos os dias, despindo as expectativas que não são nossas. Então, vamos começar essa escavação? Para entendermos a frase de Simone de Beauvoir, precisamos primeiro identificar o perigo invisível das definições estáticas. A sociedade adora nos colocar em caixinhas com etiquetas bem coladas. A vovó doce, a esposa compreensiva, a profissional incansável. Essas definições funcionam como fotografias antigas que tentam nos congelar em uma única expressão, ignorando que a vida é, por natureza, um fluxo constante. O problema de aceitar essas etiquetas sem questionar é que elas acabam se tornando gaiolas douradas. Quando você aceita ser definida apenas por uma função, seja ela qual for, você entrega a chave da sua liberdade para a expectativa alheia. Se você é apenas a mãe, o que acontece quando os filhos batem asas? Se você é apenas a profissional, quem resta quando a carreira silencia? Essas definições estáticas nos sujeitam a um papel que muitas vezes já não cabe mais no tamanho da nossa alma atual. Definir algo é, de certa forma, limitar as suas possibilidades de ser outra coisa. E a mulher soberana, especialmente na maturidade, precisa recusar esse congelamento.
O mundo tenta nos convencer de que a partir de certa idade nós somos um conceito fechado, um livro que já teve todos os seus capítulos escritos. Mas Simone nos lembra que a liberdade é a nossa própria substância. Isso significa que somos feitas de possibilidades, não de certezas imutáveis. Quando você permite que um rótulo te defina, você para de crescer na direção da luz e começa a crescer apenas na direção do que esperam de você. É como uma planta. Se forçarmos o seu crescimento dentro de uma moldura rígida, ela pode até parecer bonita e organizada, mas ela perde a sua força selvagem e a sua capacidade de se expandir para onde a vida a chamar. Neste capítulo, o meu convite é para que você observe quais rótulos você tem usado como se fossem a sua pele. Quais são as frases que começam com eu sou e terminam com uma função social. Eu sou uma boa esposa, eu sou uma mãe dedicada. Experimente retirar o adjetivo e a função por um instante. Perceba o desconforto que surge quando não temos um rótulo para nos apoiar. Esse desconforto é o início da liberdade. É o sinal de que a sua substância humana está tentando romper a casca da definição estática. Ser soberana exige a coragem de ser indefinível, de ser fluida e de ser maior do que qualquer palavra que tente usar para te descrever. Afinal, uma mulher que não se deixa definir é uma mulher que não pode ser capturada pelas vontades do mundo. Vamos entender agora como essa sujeição acontece de forma silenciosa na nossa rotina. A frase de Simone de Beauvoir nos lança um desafio direto, que nada nos sujeite. Mas na prática, a sujeição raramente chega com correntes pesadas ou ordens gritadas. Na vida de uma mulher madura, a sujeição costuma ser invisível, silenciosa e muitas vezes revestidas de uma falsa sensação de dever ou de amor. Ela acontece quando a sua medida de valor deixa de nascer do seu centro interno e passa a ser ditada pelas expectativas de quem está ao seu redor. Você se sujeita quando toma uma decisão importante baseada no que os seus filhos vão pensar ou quando silencia um desejo profundo para não causar um desconforto na dinâmica familiar. É a sujeição pelo hábito de agradar, pelo medo de ser julgada como egoísta ou pela inércia de quem sempre colocou a vontade do outro no topo da lista de prioridades. Quando a sua substância é a liberdade, qualquer forma de sujeição, por mais sutil que ela seja, age como um veneno que paralisa a sua soberania e apaga a sua luz própria. Essa armadilha é perversa porque ela nos faz acreditar que estamos sendo boas, quando na verdade estamos sendo apenas obedientes a um roteiro que não escrevemos. A sujeição invisível é aquela que te faz gerenciar o humor do parceiro, a organização da casa, dos filhos adultos ou as demandas intermináveis de um grupo social. Tudo isso às custas do seu próprio tempo e da sua paz mental. Simone nos alerta que a liberdade não é um presente que recebemos, é uma prática de resistência contra tudo o que tenta nos tornar sujeitos passivos da nossa própria história. Muitas de nós chegamos a esta fase da vida com uma sensação de cansaço que não é físico, mas sim o cansaço de quem foi sujeitada por décadas a fio às necessidades alheias. É o peso de ser o suporte de todos sem nunca ter tido o suporte para ser apenas você mesma. Neste capítulo, o meu convite é para que você identifique as suas sujeições silenciosas. Onde é que você parou de decidir por si mesma e passou a decidir para manter uma paz que te anula? Onde é que o seu sim para o mundo é um não violento para a sua própria substância? Retomar o governo da sua vida exige que você reconheça essas amarras invisíveis e tenha a coragem de cortá-las, uma por uma.
Ser soberana não é sobre ser autoritária com os outros, mas sobre não permitir que os outros sejam os autores da sua vida. Quando você deixa de ser sujeita, você passa a ser protagonista. E é nesse espaço de autonomia recuperada que podemos começar a escavar o que realmente importa, a sua substância individual, aquela que ficou guardada embaixo de tantos papéis. Chegamos ao ponto de maior coragem na frase de Simone, que a liberdade seja a nossa própria substância. Mas afinal, o que é essa substância quando todas as camadas de proteção e de serviço são removidas? Para muitas de nós, essa pergunta causa um frio na barriga, porque passamos tanto tempo sendo para os outros que esquecemos como é ser para nós mesmas. Escavar a substância individual é um exercício de silêncio e de honestidade brutal. É o momento em que você se pergunta: o que eu gosto de fazer quando ninguém está olhando e quando ninguém vai me elogiar por isso? O que me move quando eu não estou servindo a um propósito familiar, profissional ou social? A sua substância é aquilo que sobra quando o barulho das expectativas silencia. É o seu gosto pelo estudo, a sua paixão por uma arte esquecida, o seu desejo do silêncio ou a sua fome de novas paisagens. É a parte de você que não tem nome de família e que não deve satisfações a nenhum papel que você desempenha no mundo. Essa substância individual é a semente da sua soberania. Ela ficou guardada muitas vezes, protegida lá no fundo, enquanto você ocupava o seu tempo cuidando da substância da vida de todos ao seu redor. Simone nos provoca a entender que a liberdade não é um acessório que a gente usa, mas a matéria-prima de quem somos. Se a sua substância é a liberdade, então você é, por definição, um ser em constante construção. Você não é um objeto acabado, você é um projeto aberto. Escavar essa essência exige que você recupere os seus desejos que foram engolidos pela rotina. É lembrar daquela mulher que tinha sonhos próprios antes de se tornar a mãe de alguém ou a esposa de fulano. Essa mulher, ela não morreu. Ela apenas foi soterrada por toneladas de obrigações diárias que a sociedade convencionou chamar de destino feminino. Neste capítulo, meu convite é para que você faça uma lista das coisas que te dão prazer e que não beneficiam ninguém além de você. Pode ser ler um livro difícil, caminhar sozinha, aprender algo novo ou simplesmente não fazer nada por uma hora inteira. Perceba como é difícil no início não se sentir culpada por habitar a sua própria substância. Essa culpa é o sinal de que você ainda está sujeitada. Mas conforme você escava e limpa essa essência, a culpa dá lugar a uma força nova e tranquila. Ser soberana é reconhecer que a sua substância humana é sagrada e que ela merece espaço, tempo e nutrição. E a boa notícia é que a maturidade é justamente o melhor solo para essa reversão acontecer com autoridade e paz. Chegamos a um ponto fundamental da nossa reflexão. Por que a maturidade é o cenário perfeito para que a liberdade se torne finalmente a nossa própria substância? Durante séculos, tentaram nos convencer de que envelhecer era um processo de perdas progressivas, perda de beleza, perda de utilidade social e de relevância. Mas sob a ótica da soberania, a maturidade é, na verdade, o espaço sagrado da reversão. É o tempo de desaprender as obediências automáticas que fomos acumulando desde a juventude. Se na primeira metade da vida nós gastamos a nossa energia tentando nos encaixar nos moldes que o mundo preparou para nós, agora nós temos a autoridade e a urgência de quebrar esses moldes. A maturidade nos dá uma licença poética e existencial que a juventude raramente possui. A licença de não precisar mais provar nada para ninguém.
É o momento em que a frase de Simone deixa de ser um conceito filosófico e passa a ser uma necessidade vital de sobrevivência psíquica. Nesta fase, nós temos o que eu chamo de distância crítica. Já vimos os ciclos da vida se repetirem, já cuidamos de quem precisava ser cuidado e já cumprimos muitos dos roteiros que nos foram impostos. Agora, o solo está limpo para uma nova plantação. A reversão consiste em pegar toda aquela energia que era voltada para fora, para a manutenção dos rótulos de mãe, esposa e profissional, e voltá-la para dentro, para a nutrição da nossa substância individual. É o direito de dizer: eu já fui o que esperavam de mim, agora eu vou ser o que eu decidir ser. Essa virada de chave é o que nos diferencia das mulheres que apenas envelhecem daquelas que se tornam soberanas. A soberania na maturidade é o ato de não permitir que o seu histórico de serviços prestados apague o seu presente como ser humano desejante e livre. Neste capítulo, o meu convite é para que você olhe para a sua idade não como um fardo, mas como um escudo de proteção. Use a sua experiência para filtrar o que realmente importa e para descartar as críticas de quem ainda está preso na necessidade de rotular os outros. A maturidade é a idade da audácia, não da retração. É o tempo de retomar aquele projeto engavetado, de mudar de opinião sem medo do julgamento e de ocupar o seu espaço com a tranquilidade, quem sabe, que a sua liberdade é inegociável. Quando Simone diz que nada nos sujeite, ela está nos dando a ordem de retomar o governo das nossas próprias escolhas. E nada é mais potente do que uma mulher madura que decidiu que a sua substância é a liberdade. Mas como transformar esse sentimento em ações reais no dia a dia? Vamos falar sobre o exercício prático dessa soberania. Até aqui navegamos pelas águas profundas da filosofia de Simone de Beauvoir e entendemos a teoria da nossa substância. Mas a liberdade, para ser real, precisa de corpo, de movimento e de prática no dia a dia. Ela não é um troféu que a gente pendura na parede, é um músculo que a gente exercita. O exercício prático da liberdade começa nos pequenos atos de insurreição contra os rótulos que nos foram impostos. É aquela fração de segundo entre o desejo de dizer não e o hábito automático de dizer sim para agradar alguém. Ser soberana é habitar esse espaço de escolha. Pode começar com algo simples, como mudar um hábito doméstico que você sempre detestou, mas fazia por obrigação do papel de dona de casa. Ou talvez retomar aquele hobby que você abandonou há décadas porque não tinha tempo, enquanto cuidava da carreira ou da família. A liberdade é a substância que se manifesta quando você decide que o seu tempo é o seu bem mais precioso e que ele não está mais à venda para as expectativas alheias. Praticar a liberdade na maturidade é muitas vezes decepcionar as pessoas que estavam acostumadas com a sua servidão silenciosa. E tudo bem, a soberania exige que você suporte o desconforto de não ser mais a mulher previsível que todos conheciam. Quando você decide viajar sozinha, mudar o estilo do seu penteado ou simplesmente declarar que hoje você não vai cozinhar para ninguém porque quer ler o seu livro, você está injetando liberdade na sua substância. São esses pequenos nãos que protegem o seu território interno. A liberdade prática é o direito de ser incoerente, de mudar de ideia e de não precisar dar explicações detalhadas sobre as suas vontades. Você não deve justificativas para ser quem você é. A sua substância humana não precisa de um advogado de defesa. Ela precisa apenas de espaço para respirar. Neste capítulo, o meu convite é para um desafio prático. Escolha uma coisa, apenas uma, que você faz hoje apenas por sujeição a um rótulo e pare de fazer. Ou escolha algo que você sempre quis fazer, mas que não combinava com a imagem que os outros têm de você e faça.
Sinta a adrenalina e logo depois a paz que vem ao agir de acordo com a sua própria vontade. Cada vez que você age por escolha própria, você está confirmando que a sua substância é a liberdade. É assim que a gente deixa de ser um objeto na vida dos outros e passa a ser o sujeito da própria história. Vamos agora fechar essa reflexão com o nosso manifesto final da mulher inteira. Chegamos ao final da nossa reflexão de hoje, mas este é apenas o começo da sua nova postura no mundo. Ao olharmos para trás e revisitarmos as palavras de Simone, percebemos que a liberdade não é um destino onde a gente chega e estaciona. Ela é a própria matéria-prima da nossa existência. Ser uma mulher soberana, na maturidade, é aceitar o manifesto da fluidez. É dizer para si mesma e para quem quiser ouvir: eu não sou o que dizem de mim, eu sou a liberdade que eu exerço todos os dias. Os rótulos de mãe, esposa, avó ou profissional podem até ter feito parte da sua história e você pode até continuar a exercê-los, mas eles nunca mais terão o poder de apagar a sua substância humana original. Você é um ser vasto, complexo e em constante transformação. Não permita que ninguém, absolutamente ninguém, sujeite a sua luz à conveniência alheia ou às regras de um papel social que já não te serve mais. Soberania é esse nascimento contínuo, é a coragem de habitar a própria pele sem pedir desculpas por ocupar espaço ou por ter desejos que não incluem ninguém além de você. Quando a liberdade se torna a sua substância, o medo do julgamento perde a força, porque você já não busca a validação no olhar do outro, mas na paz da sua própria consciência. Este é o meu manifesto para você hoje. Seja fluida como a água que contorna os obstáculos sem perder a sua essência. Seja firme como a árvore que tem raízes profundas na própria história, mas que nunca para de lançar novos galhos em direção ao céu. Você é a autora, a protagonista e a única juíza da sua própria caminhada. Honre a mulher que você foi, mas celebre acima de tudo a mulher soberana que você está decidindo ser a partir de agora. Eu sou a Kátia e é uma honra caminhar ao seu lado nesta reconstrução. Se este vídeo ajudou você a enxergar a sua substância para além dos rótulos, deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva: eu sou a minha própria liberdade. Vamos formar um coro de mulheres que se recusam a ser definidas pelo mundo. Não esqueça de curtir e partilhar essa mensagem com aquela amiga que também precisa resgatar a própria essência. Próxima sexta-feira, encerraremos essa nossa segunda semana com a nossa Sexta-feira Cultural, trazendo as obras que vão fortalecer ainda mais seu território interno. Até lá, cuide bem do seu jardim, respeite o seu ritmo e nunca se esqueça que nada te defina, que nada te sujeite e que a tua liberdade seja para sempre a tua única e verdadeira substância. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.